Ah, o futebol. Esse esporte que mexe com a gente, que nos dá tantas emoções, que move multidões para fazer o possível e o impossível para poder acompanhar ou apoiar o seu time do coração. Mas antes de times como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique ou até mesmo Santos, São Paulo, Flamengo, existiu um time que foi importantíssimo para definir o que o futebol moderno é hoje. E é sobre esse time que nós vamos falar hoje. Salve, guys! Eu sou o Sam e tá começando mais um vídeo do Tio Balaga. Sheffield Football Club, ou Sheffield FC para os íntimos, foi um clube criado no dia 24 de outubro de 1857. Ele foi criado pelos ingleses Nathaniel Creswick e William Prest, lá na região industrial de Sheffield, no norte da Inglaterra. Creswick e o Prest eles eram membros do Sheffield Cricket Club e eles queriam manter os membros do seu clube ativos durante o inverno quando o cricket não era praticado. Então eles tiveram a ideia de criar um clube com a intenção de praticar o esporte com os pés. Naquela época, o futebol era algo muito recente, então ele não era padronizado como é hoje. Sendo assim, as escolas e as regiões que praticavam futebol usavam as suas regras próprias. Então, quando o Creswick e o Prest criaram o Sheffield Football Club, eles decidiram também criar um conjunto de regras próprias para o esporte, que são conhecidas como Sheffield Rules. Sheffield Rules, ou as regras de Sheffield, foi um conjunto de regras criado por Creswick e Prest em 1858. É considerado o primeiro conjunto de regras independente da Rugby School. Algumas inovações que essas regras trouxeram foi a proibição do uso de mãos, que era permitido no rugby, a introdução da falta, do tiro de canto, da cobrança de lateral e até mesmo do travessão. Essas regras elas influenciaram diretamente na criação das regras da Football Association, ou FA, em 1863, alguns anos para frente. Nos primeiros anos, como o futebol ainda não era algo grande, o Sheffield geralmente jogava contra si mesmo, dividindo seus times como casados e solteiros, como a gente faz hoje nas peladas, como sem camisa com camisa. Porém, só em 1860 o Sheffield enfrentou pela primeira vez um adversário externo, o Hallam FC, que era um clube da mesma cidade de Sheffield. Esse jogo foi considerado o primeiro derby, o primeiro clássico da história do futebol. E o Hallam FC, adversário direto do Sheffield, é um clube que existe até hoje, sendo considerado, junto com o Sheffield, um dos pioneiros do futebol, um dos primeiros clubes da história do futebol. Em 1863, a Football Association foi fundada em Londres e eles convidaram o Sheffield para se unir. O clube então aceitou e ajudou a FA a uniformizar ou padronizar as regras como elas são hoje lá no Reino Unido. Mas teve um porém. O Sheffield FC ele decidiu se manter amador, o que fez com que ele se tornasse um pouco ultrapassado quando o futebol profissional estava começando a ser praticado lá em 1885. Então ele acabou ficando um pouco para trás na disputa com times que contratavam jogadores pagos. Mas apesar disso, o Sheffield FC sempre se manteve fiel aos seus princípios, como o jogo limpo ou fair play e ao amadorismo. Enquanto clubes como o Manchester United e o Arsenal prosperavam cada vez mais no modo profissional, o Sheffield se recusou a seguir esse sistema, sendo assim relegado às divisões inferiores do futebol inglês. Eles sempre optaram por seguir os princípios básicos do futebol, os princípios iniciais, por preservar a tradição e os valores originais do esporte. Em 2004, a FIFA reconheceu oficialmente o Sheffield como o primeiro clube de futebol da história do mundo que ainda está ativo atualmente. Esse é um status muito importante no mundo do futebol. Isso rendeu algumas homenagens. Em 2007, quando completou 150 anos, o Sheffield foi homenageado por clubes como Real Madrid, Ajax, Internacional e Bayern de Munique e até mesmo o Santos. Eles foram convidados a jogar partidas comemorativas contra times muito famosos. E também o próprio Pelé, em 2007, declarou que visitar o Sheffield era como visitar o Vaticano do futebol. Olha só que moral, hein? Hoje em dia, o Sheffield FC ele joga nas divisões inferiores do futebol inglês, como a Northern Premier League,
que fica por volta do 7º ou 8º nível ou divisão do futebol inglês. Seu estádio atual é o Tufnell Park Ground, lá em Dronfield, uma cidade próxima de Sheffield. Apesar de ser um clube amador hoje em dia, o que torna o Sheffield FC não é a sua posição nas ligas, mas sim o fato dele ter se mantido a raiz histórica no futebol moderno. O Sheffield FC mudou o mundo do futebol, criando as primeiras regras padronizadas do futebol e fazendo com que o clube de futebol fosse uma entidade civil e não uma entidade escolar. Eles também mantêm vivo o espírito do futebol amador, do futebol raiz até hoje, sendo conhecidos como os guardiões do fair play. Algumas curiosidades rápidas. O Sheffield Football Club é mais antigo que a própria FIFA e que a FA. A FA foi criada em 1863 e a FIFA só veio existir em 1904. Sheffield Football Club não é o mesmo clube que Sheffield United ou Sheffield Wednesday. Esses dois clubes são clubes bem mais recentes na história do futebol, mas são da mesma cidade de Sheffield. No mundo onde o futebol se tornou um império global com bilhões em jogo, às vezes é fácil a gente esquecer onde tudo começou. Antes dos craques e antes das taças, existia apenas a paixão por esse esporte que é o futebol. E foi lá em 1857 que essa paixão ganhou forma, regras e um nome: Sheffield Football Club. Mais do que um time, o Sheffield FC é um símbolo. É uma lembrança viva de que o futebol nasceu da união, do respeito e do jogo limpo. Enquanto o mundo corre atrás de troféus e glórias, o Sheffield FC segue ali, firme, lembrando a todos que a verdadeira vitória é nunca esquecer de onde viemos. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal Tchubalaga. Para quem gostou, deixa aquele like, se inscreve e compartilha com seus amigos. Valeu, até a próxima!